O perfil da Vitória tem essa foto, ela republicou um vídeo da Bárbara Torres, né, falando sobre o caso, e tem uma foto deles, tá? Então, esse aqui é o Jorge, e essa aqui é a Vi, que foi vítima desse canalha. E tem umas outras fotos rodando, eu vou colocar uma aqui dele com as duas vítimas, que é essa foto aí, tá? Sim, tampei o rosto da Tiana e sim, tampei o rosto da Vitória. Elas não têm que ser expostas mesmo. Elas são o que aqui? Vítimas? Foram as agressoras por algum acaso? Não. Então eu não vou fazer isso, gente. Não tem base uma coisa dessas. Essa foto aí é antigaça. Atualmente o Jorge já é bem mais velho, tá? Ele tem até cabelos brancos. Pelo menos naquela foto que foi postada nos stories da Vitória Money Blocks, ele tava com o cabelo branco. Então, com certeza, ele não tá igual nessa foto aí. Mas essa foto tá rodando. Tem outras também, como eu disse, mas vou colocar só essa, enfim. Gente, ele deve estar com um medo muito grande. Deve estar com medo. Por quê? Ele estava muito confortável até agora. Ele podia se aproximar da casa. A polícia falou o quê? Vocês se lembram do que a polícia falou para a mãe da Vitória? Que isso é muito vago. E daí que ele tá pelas redondezas? Isso é muito vago para prendê-lo, né? Não foi isso que a polícia disse? Então, se nem a justiça estava se importando o suficiente, por que ele ia se importar, né? Então, ele continuou torturando as duas psicologicamente. Foi até a escola da Vitória. A Vitória, gente, pelo que ela disse, não está mais frequentando a escola, porque ela tem medo de sair. Ela teve crises, ela teve uma tentativa de, vocês já sabem, mas agora não tem só justiça no meio. Nós estamos falando de grandes influenciadores do Brasil que estão dando voz às duas. Nós estamos falando do Balanço Geral, que é um programa de televisão que já está levando o assunto até pra gente mais velha. Tem pessoas que não sabem o que é Roblox, mas sabem quem é a Vitória, por conta dessa situação toda. Então, nós estamos furando a bolha. Esse assunto furou a bolha. Todo mundo que está fazendo vídeo está contribuindo para chegar em mais gente. E é bom que ele fique com medo da pressão popular. É muito bom, porque até agora foi gostoso colocar medo nas duas, não foi? Foi gostoso ficar passando de tornozeleira eletrônica perto das duas, não foi? Então, agora é ele que lide com as consequências de seus próprios atos. Porque foram anos de violência. Esse é o nome, violência de todos os tipos contra as duas. Prendeu elas em casa, isso é cárcere privado. Agrediu, colocou a vida delas em risco diversas vezes. E o que ele tá passando agora, com certeza, nunca chegará perto do que essas duas passaram por anos na mão desse canário. E agora, de repente, parece que o jogo virou, não é mesmo? Mas eu fico me perguntando, o que será que ele achou que fosse acontecer? A filha dele, a pessoa que ele colocou no mundo e fez questão de maltratar por anos, tem um canal no YouTube. É uma pessoa que tem influência aqui dentro. Ele achou mesmo que nunca isso ia vir à tona? Que todos esses crimes, que todo esse mau caratismo não viria à tona alguma hora ou outra? Ele ficou cego pela própria maldade. Essa é a resposta, pra quem também tem essa dúvida. É isso, gente. Tem pessoas que são tão ruins que mesmo que elas saibam que tem a possibilidade de serem expostas, a natureza delas é horrível. E elas vão continuar fazendo. Espero que a justiça seja feita, como tenho falado no meu canal principal e também como tenho falado aqui neste canal. Eu estou fazendo então, gente, um plantão N-Blocks. Todas as informações novas eu estou trazendo aqui, porque eu sei que tem gente que não tem Instagram, às vezes não consegue acompanhar. Então eu vou trazer aqui e também no meu canal principal, ok? Então é isso, logo eu volto, porque como eu disse, toda hora tem uma informação nova. Tô trazendo aqui, beleza, gente? Fiquem com Deus, se cuidem. É uma situação que tá gerando revolta mesmo. Eu estou revoltada, já dá pra ver que eu tô meio alterada pela minha voz. Mas o difícil é ficar calmo diante de tanta... Qual é a festividade representada? Qual animal é este? Segundo a própria Vitória Money Blocks, ela e sua mãe eram obrigadas a gravar vídeos. O Jorge Jack Money Blocks foi preso? Será? E qual foi a reviravolta que o advogado da Vitória e da Tiana disse que aconteceria na data de ontem? São essas e outras atualizações que você vai encontrar nesse vídeo sobre o caso da Vitória Money Blocks. Sextou, galera, com novas atualizações sobre o caso da Vitória Money Blocks. E eu tenho muito para comentar com vocês hoje. Gosto de passar informação para vocês a respeito do dia e horário que eu estou gravando. Então, eu estou gravando esse vídeo no dia 22 de maio, sexta-feira. O horário aqui são 8 horas da manhã, ok? Pois bem, pessoal, vamos seguir uma ordem cronológica dos acontecimentos.
Acho que é muito importante a gente entender que, a partir do momento que a responsabilidade de cuidar de um caso sério, de um caso criminal, deixa de ser da justiça e das autoridades e passa a ser de criadores de conteúdo e outras pessoas que não têm poder pra tal, a gente tem um problema. Essa semana, acho que todo mundo foi bombardeado com informações do caso da... E aí, galerinha? Aqui é a Vitória Mineblogs e o vídeo de hoje não é nem um pouco feliz, tá? Infelizmente. Acontecido uma coisa na minha vida muito injusta e que eu preciso falar com vocês porque eu tô sendo silenciada. Primeiramente, eu tô sozinha nesse quarto aqui, tá? Tô sozinha. O que tá acontecendo? O meu pai veio pra justiça e começou a dizer que minha mãe está me maltratando, que ela tá me fazendo cárcere privado, fazendo um monte de coisa, que é crime, né, óbvio. E estão do lado dele, os órgãos públicos. Ministério Público, Conselho Tutelar, inclusive. Eu tô quase indo pra uma briga por conta de denúncias falsas do meu pai. O meu pai cometeu violência doméstica contra minha mãe. E isso foi 1% das coisas que ele já fez. E comigo também, ele cometeu diversos abusos. Quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai me colocou sem roupa na frente dele. E eu já tinha corpo, já tinha seios. E ele me colocou pelada na frente dele, com 11 anos de idade, tá? E ele me obrigou a ficar sem roupa na frente dele. E eu tentava tampar, né? Porque eu tava me sentindo extremamente desconfortável e mal. Eu tava chorando, pedindo pra ele. Eu tava implorando pra ele deixar eu me vestir e deixar eu me tampar. E ele começou a gritar, dizendo que não era pra mim tampar e que era pra mim soltar a mão. Uma criança de 11 anos de idade. E isso foi pouco, perto de tudo que ele já fez. Eu cresci vendo meu pai tentando matar minha mãe. Eu cresci vendo meu pai maltratar minha mãe. E antes que alguém pergunte, por que sua mãe demorou 12 anos para se separar do seu pai? Porque ele ameaçava matar os meus avós, que são os pais da minha mãe. Muita coisa aconteceu enquanto a minha mãe trabalhava. Ele ficava trazendo um monte de pessoas pra dentro de casa. Eu ficava sozinha com ele e ele trazia uns amigos dele pra dentro de casa com uma criança, menina dentro de casa. E ele já chegou a quebrar computadores no soco. Ele já chegou a quebrar muitas coisas. Ele quebrava prato, quebrava um monte de coisa. Vidro, pote, ele quebrava tudo tacando na parede, querendo causar medo em mim, na minha mãe. Ele ficava, quando eu usava regatinha assim, e vinha o detalhezinho, ele ficava fixado naquela blusa, ficava olhando como se eu fosse um objeto. É nojento a níveis assim, exorbitantes, tá? E o que mais me revolta é que os órgãos públicos não acreditam na minha palavra e na da minha mãe. O meu pai já chegou a correr atrás da minha mãe com faca, ameaçando matar ela. Ele já chegou a chegar na minha frente, isso tudo na minha frente. Ele colocava eu e minha mãe no carro e começava a correr em velocidade muito rápida para causar medo. E ele já chegou a quase bater várias vezes o carro, tá? Então, assim, ele tá denunciando a minha mãe, dizendo que ela tá me maltratando, que ela é uma péssima pessoa, uma péssima mãe. Sendo que tudo que ele tá denunciando a minha mãe é coisas que ele fez. Porque ele cometeu os crimes. Ele que me abusou. Ele que me colocava contra a minha mãe, tá? Ele falava que a minha mãe não gostava de mim. Ele falava pra mim que a minha mãe, ela não se importava comigo. Sendo que a minha mãe morreria por mim. Tá bom? A minha mãe faria de tudo, e ela faz de tudo por mim. Porque desde que eles se separaram, muita coisa aconteceu. Eu entrei em crises que eu tive que ser internada em hospitais psiquiátricos, tá? Eu tive que ser internada em clínicas porque eu tava tentando contra a minha própria vida. Eu tenho ideações suicidas por causa que o meu pai falava assim pra minha mãe: eu vou te enlouquecer até você se matar. Como eu disse, eu tive muitas crises. De todos os traumas que ele me deixou, não tinha como eu não agir diferente. Me desculpa, mas eu não conseguiria não ter crises. Eu tenho crise de pânico, eu não consigo sair de casa, eu não consigo ir pra escola, porque a gente tem medida protetiva contra ele, e ele infringiu elas. Ele veio aqui em casa, ele tá de tornozeleira eletrônica, mas ele passa na frente da minha casa. E a justiça não age. Ninguém tá acreditando no meu lado. Eu fui ouvida uma vez. E nessa vez, ainda banalizaram o que eu passei.
Banalizaram os abusos, banalizaram tudo que ele fez. Agiram como se eu estivesse mentindo, agiram como se eu estivesse inventando aquilo tudo, porque ele manipulou todo mundo. Entendeu? É isso que ele é, manipulador a níveis extremos. Ele tem áudios prometendo acabar com a vida da minha mãe. E a justiça não leva isso em conta. Eu tive crises de ficar completamente fora de mim. Eu completamente assim, em pânico. E mesmo assim, não acreditam no meu lado da história. Porque dizem que, você não tem provas de que ele abusou você. Então todos os traumas não são provas. Porque a gente, enquanto estava sendo abusado, o que a gente ia fazer? A gente ia pegar um celular e começar a gravar pra ele matar a gente na mesma hora? Eu acho que ninguém tá entendendo aqui, da justiça daqui da minha cidade, que eu moro em Tianguá, Ceará. E eu quero denunciar o Conselho Tutelar. Porque ninguém tá dando voz às vítimas de verdade, estão dando voz ao abusador, entendeu? Porque o Conselho Tutelar dá informação pra ele, porque ele já foi motorista do Conselho Tutelar daqui de Tianguá. E ele tem essas amizades. E falam pra ele as coisas do processo que ele não poderia saber. Ele foi na minha escola, mesmo tendo medida protetiva. A minha mãe tenta ao máximo não falar como tá o processo, porque isso já me deu diversas crises. Um oficial de justiça veio na minha casa porque ele pediu pra tirarem a medida protetiva. Por que ele quer que a gente tire a medida protetiva? Porque ele quer ficar passando aqui, mesmo com tornozeleira eletrônica, ele continua passando aqui na frente. Ele quer fazer medo, ele quer torturar, porque ele ama isso. Ele ama torturar. Eu conheço o meu pai. Ele não é quem ele aparenta ser. Ele é manipulador. Então, assim, antes que pensem mas é porque ele tem algumas fotos de quando eu era pequena, ele tem alguns áudios de quando eu era pequena e quando a minha mãe ainda estava casada com ele, né? Como tipo assim, porque você demonstrava muito amor pelo seu pai. É óbvio, eu era uma criança. Que criança que não vai amar o pai? Eu não entendia que o que ele fazia era errado. Eu não tenho nem palavras pra descrever o tamanho da injustiça que eu estou vivendo na minha vida e com a da minha mãe. Já não basta todos os traumas que ele causou, a gente ainda tendo que passar por tudo isso, ele querendo a minha guarda pra quê? O que ele quer fazer comigo? Isso é um absurdo, completamente absurdo. Eu não queria ter que transformar o meu canal, infelizmente ter que falar sobre isso no meu canal, mas é a única forma, porque a justiça não está sendo feita. E se não querem me ouvir, eu vou fazer com que eu seja ouvida, entendeu? Então, assim, saiba, Conselho Tutelar e Ministério Público, que o que vocês estão fazendo é um absurdo. Vocês não estão acreditando na versão da vítima. Vocês estão preferindo escutar um abusador. Isso é um absurdo. Eu não tenho nem palavras pra descrever o tamanho do choque que eu tenho, tá? Tudo que ele tá denunciando, o cárcere privado, maus tratos, era tudo isso que ele fazia. Era exatamente isso que ele cometia. Ele proibiu eu e minha mãe de a gente sair de casa. A gente não podia sair de casa. E se saísse, ele surtava e quebrava as coisas. Tô cansada de ter que viver com medo, porque eu tenho medo de sair de casa. Porque eu sinto como se ele estivesse me vigiando. Eu não tô indo pra escola, eu tô tendo que estudar em casa, porque eu tenho medo. Eu não aguento mais ter medo. O meu avô é mais pai do que o meu próprio pai biológico, tá? A minha avó é a minha segunda mãe. Eu tenho duas mães, a minha mãe mesmo e a minha avó. Mas o Jorge não se encaixa nisso. O meu pai não se encaixa nisso. Ele não é família. Ele só é genitor. Mas ele não é família. Ele não é um pai de verdade. Porque um pai que ama não faz as coisas horrendas que ele fez. Então eu venho aqui pedir justiça, tá? Porque eu não aguento mais não ser ouvida. E eu quero pedir perdão se isso causou gatilho pra alguém, mas é o que tá acontecendo. Eu não posso esconder mais isso. Porque vocês me acompanharam desde que eu tinha 8 anos, então vocês merecem saber. É isso.